E a Rede Vale Norte recebe, com toda satisfação, o vereador em Ibirama, Valdemar Schaeffer, e presidente da UCAV. Schaeffer, bom dia, seja bem-vindo à Rede Vale Norte. Bom dia, Jota, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento, uma grande importância, né? Então, a instituição da UCAV hoje tem 51 anos, né? E nesses 51 anos de trajetória de UCAV, é a primeira vez que nós conseguimos implantar um presidente da UCAV do município de Ibirama. Isso nós já temos um ganho muito grande, porque todos os trabalhos do Legislativo, da nossa própria casa, a gente tem essa tratativa de implantar na UCAV, né? Como a gente tem de outros municípios também. Então, é um orgulho muito grande a gente poder estar em frente da instituição por um período de 1 ano, né, como presidente. E assim, nós temos uma pauta muito estendida até final de anos ainda. Nós temos um trabalho bem árduo. A metade do caminho já foi percorrida, né? Mandato de 1 ano. Já foram realizadas, acredito, muitas assembleias, né? Você já se reuniu aí com diversos municípios. Como é que você pode desenhar aí esses primeiros 6 meses, chefe? Eu acho que nós tivemos um crescimento significante. Hoje eu posso dizer para vocês, para quem está nos ouvindo e assistindo também, né? Uhum. Isso, que nós temos muitos ganhos. Nós fizemos assembleias importantes. Nós iniciamos a primeira assembleia em Taió, no município de Taió, a segunda assembleia em Laurentino e uma assembleia em Dona Ema, e a última foi em Aurora. A Aurora estivemos presente o secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina, o doutor Diogo, né? E foi muito importante. Nós temos uma média de participação hoje de vereadores e servidores dos municípios de 70% na nossa assembleia. Tem assembleia aí que deu em média de 200 pessoas participando. E ali nas assembleias é apresentada o trabalho dos municípios, né, a demanda dos municípios, e daí que a gente tem as comissões que faz essa tratativa e o presidente e a parte administrativa da UCAV dá em andamento desses pedidos. O chefe, fala um pouquinho das comissões, né? As áreas prioritárias em que a UCAV atende aí nesses 28 municípios. Então, Jota, a gente tem a Comissão da Saúde, que é muito ativa e como a gente fala sempre, né? Eu até estava ontem ali na Secretaria da Saúde do município de Ibirama, conversando com a Josi, né, trocando algumas ideias, né, que nós podemos implantar em conjunto com os 28 municípios, para que essas pessoas não sofram tanto na filha, não tenham essas deficiências de transporte, porque hoje nós temos um transporte que vai daqui a Brusque, que vai daqui a Florianópolis. Então, essa batalha da Comissão da Saúde e a vinda do secretário da Saúde do Estado para o Alto Vale foi um pedido da comissão e de alguns municípios. Por quê? Porque nós temos que dar origem aos nossos hospitais, né? Por que eu falo da origem? Nós temos de ter a origem do Hospital Valdemiro Colaúti, nós temos que ter a origem do Hospital de Presidente Getúlio, nós temos que ter a origem do Hospital de Tuporanga. Por que a origem? Essa origem que eu digo, eles têm que se habilitar em algum tipo de cirurgias e atendimentos credenciado com o Estado. Para que isso? Para facilitar as prefeituras, os municípios, porque hoje nós temos 9 veículos, 10 veículos de cada município que sai fora do município para fazer os seus atendimentos, os seus transportes, as suas cirurgias, as suas consultas especializadas, as cirurgias de alta complexidade e próprias eletivas que não está acontecendo mais próximo dos nossos municípios. Então, esse foi o objetivo da gente chamar o secretário da Saúde aqui para impor para ele a nossa situação dos 28 municípios. E assim, ele nos atendeu muito bem. Esses dias eu liguei para ele também, para a secretária dele, por falta de UTI. Nós tivemos um caso aqui em Ibirama que teria de ser feito uma transferência de uma paciente que ela teria de realizar uma cirurgia com urgência e não tinha UTI no estado de Santa Catarina, vaga que a gente possa transferir essa pessoa, e não só essa, como outras que estão ocorrendo no estado de Santa Catarina. Então, assim, não é uma crítica ao governo, não é uma crítica ao secretário, é um ponto de vista do Alto Vale que precisamos um atendimento mais próximo para os nossos pacientes do Alto Vale.
Então, assim, essa é uma discussão muito forte, né, que a gente não para por aí. A a saúde a gente sabe que é um poço sem fundo, Uhum. porque de primeiro, Jota, a gente tinha, o sistema SUS, que o médio cidadão para baixo utilizava o SUS, mas hoje o médio para Uhum. cima está utilizando o SUS também, e daí sobrecarregou o SUS, né, esses atendimentos, porque hoje nós temos muito tratamento da oncologia, muito tratamento de outras situações que se torna muito caro para o SUS também. A gente sabe disso, mas que a gente também sabe disso, que a gente tem que trabalhar muito, muito em busca de atendimento mais próximo aos municípios. Uhum. A gente pode comentar também tantas outras áreas que é assistida pela OCAV, segurança pública, defesa civil, assistência social, mas uma de grande apelo da região é a área de agricultura também, né, chefe? Então, nós temos a Comissão da Agricultura, que já vem abordado alguns assuntos desde o ano passado, mas que agora tomou corpo, né, porque, eu não é porque eu estou aqui, falando isso, mas eu hoje estou um presidente da UCAV atuante. Uhum. Eu estou diariamente quase que em Rio do Sul, na nossa sede, e eu gosto que as coisas andam. Por quê, Jota, eu vou dizer isso? Porque nós temos de fazer o papel andar. Não adianta nós fazer as assembleias, não adianta nós fazer as reuniões e nós não dar andamento nos processos. E quem vai fazer esse processo? Não adianta eu contratar o ônibus, contratar o motorista e nós não temos o passageiro. Então, o Marcionei, que é o nosso jurídico, já está aí em média 17 anos com a instituição, ele é meu motorista, Uhum. ele é o meu caminho, né? Então, ele está de motorista, eu sou o presidente. Eu vou abastecer o ônibus, Uhum. mas eu fazendo toda essa tratativa, eu tenho que ter os passageiros. E o que são os passageiros? São nossos vereadores, são os nossos servidores de todos o Alto Vale. Então, a participação nas câmaras de vereadores, que a gente já fez em média de 15 câmaras de vereador, a gente já visitou pessoalmente, né, para trocar ideias, para buscar a participação, para buscar a necessidade dos municípios. Então, isso atrai um trabalho mais próximo aos vereadores, aos presidentes, às câmaras de vereadores, os servidores, porque quando a gente fala em vereadores, nós temos 265. Mas se você falar num todo, nós Uhum. temos mais de 400 pessoas que compõem a instituição, porque nós temos os servidores. Uhum. Então, nós temos fazendo uma média de levantamento, ver quantas pessoas nós temos hoje dentro da instituição que participa e que queira resultado, né? Por exemplo, nós temos aí reunião da Frente Parlamentar das Mulheres, nós temos reunião dos contadores, nós temos a reunião dos servidores, é Uhum. uma vez por mês, e isso tudo nós trouxemos o conteúdo, as palestras, para o cidadão apreciar o trabalho. Por quê? Porque hoje a parte jurídica da administração pública, ela muda dia a dia, Uhum. e eles têm que estar preparados para isso. E ainda mesmo assim a gente tem dificuldade em algumas câmaras de vereador para implantar algumas situações. Tanto é esses dias de uma entrevista na rádio FM, Amanda FM de Rio do Sul, sobre os portais de transparência, sobre os altos salários nas câmaras de vereador. Então a gente foi lá falar sobre essa atuação, até que ponto a instituição pode se manifestar, até que ponto a instituição pode agir, né? Então esse é o compromisso da instituição. Uhum. Ô, chefa, para finalizar, como é que está a agenda ainda das assembleias? E a gente sabe que fecha o ano com uma assembleia aqui no município de Ibirama, que é onde você tem raiz, né? E fala da importância de ter um representante aqui de Ibirama, o primeiro presidente, né, de Ibirama na UCAP. Então, a gente conversou com o presidente Saulo, né, da Câmara de Vereadores de Ibirama, onde eu sou o vereador atuante, e ele nos concordou de nós fazer a última Assembleia da UCAV no município de Ibirama. Isso é muito importante, né, muito importante, que traz uma demanda muito fortemente. Mas eu também vou falar um pouquinho da Comissão da Agricultura, né, que daí nós temos aí programando, né, Jota, nós estamos Uhum. programando, até a gente vai mandar um e-mail para todas as redes sociais, uma audiência pública com os plantadores de fumo, da fumageira, porque no Rio Grande do Sul tem uma lei que permite às empresas comprar o fumo na residência ou no paiol do agricultor e que não está dando muito certo. Uhum. E hoje nós temos aqui na Assembleia ocorrendo um projeto desse idêntico, mas que nós queremos aperfeiçoar melhor o projeto.
Então, nós temos marcando uma audiência pública com a Comissão da Agricultura do Estado de Santa Catarina e com os agricultores do Alto Vale. Eu acredito que essa audiência pública deve atingir mais de 400 plantadores de fumos aqui do Alto Vale. E a próxima assembleia será em Londres? A próxima assembleia será em Londres, dia 26, né, que também tem uma pauta recheada, tem umas demandas, tem as moções. Às vezes as pessoas falam, mas vereador apresenta moção. A moção é um ato de expansão do pedido. A moção, se você tiver essa documentação, a moção de repúdio, de aplauso, daquilo, a gente faz o encaminhamento aos interessados. A Câmara de Vereadores de Birama faz uma moção a pedido de mais UTI no estado de Santa Catarina, como a gente fez aqui em Birama, e essa moção vai para o CAV, na Assembleia de Londres vai ser discutida e votada e encaminhada para o Estado, para que o Estado tenha conhecimento da organização dos municípios do Alto Vale, o pedido. Então, a moção tem muita validade, se a gente dá em andamento no papel, né, Jota? Chefe, a gente agradece a tua presença aqui na Rede Vale Norte. Deixamos os microfones abertos para mais vezes, né, a tua presença aqui. Como você falou, né, esse trabalho atuante já há 7 meses, frente ao CAV, e muito trabalho ainda para 2025, né? Nós temos muito trabalho. É uma dó que a administração, como presidente, é um ano só, né? E o próximo ano é alguém do PL, vereador, porque o MDB assumiu a primeira presidência em função de ter botado 81 vereadores no Alto Vale, o PL botou 63, e depois vem o PSD, que botou 42 vereadores aqui no Alto Vale. Então, é uma legislação interna, né, do Estatuto da AUCAV, em função de, no início, daquela discussão que todo mundo queria ser e tal. Então, a instituição resolveu, através do poder jurídico, para o partido que coloque mais vereadores assumir a primeira presidência e assim por diante. Então, a gente teria de falar da segurança pública, da defesa civil, que nós temos aí o secretário da Defesa Civil, que deve vir numa assembleia também, não sei se deve ser em Petrolândia ou em Santa Terezinha, né? E também nós temos uma ainda em Vítor Meirelles também. Em Vítor Meirelles nós devemos ter o secretário da Infraestrutura, o deputado Gerry, que também deve palestrar e falar sobre os trabalhos de Santa Catarina. E o secretário da Infraestrutura, nós pedimos a presença dele em função do andamento das barragens do Alto Vale, e tanto que a nossa barragem Vale Norte, aqui de José Boatê, também, nós queremos falar sobre a atuação dela, dos andamentos da reforma, do que eles estão investindo, do que vão investir aqui, e também as novas barragens que estão para ser realizadas no Alto Vale, que tem alguns municípios que estão preocupados com essa situação. Então, a gente já está programando uma vinda do secretário da Defesa Civil para o Alto Vale numa assembleia da AUCAV. Chefa, obrigado e sucesso. Muito obrigado, eu aqui agradeço, que se a gente for falar da AUCAV e da agenda que nós temos de trabalho, nós poderíamos falar aqui 1 hora, 2 horas. Então, tem algumas agendas, algumas tratativas que eu não vou relatar aqui, que é internamente, que a gente faz com os funcionários públicos, né? E com os servidores das câmaras de vereadores, que também deveria ser relatado, né? Porque eles trazem as demandas, os contadores trazem a demanda para a instituição e a gente tenta resolver em conjunto com eles. Isso é muito importante. Auxilia a administração pública junto com o presidente das câmaras de vereadores do Alto Vale.